Bom dia, boa tarde, boa noite. Esta é mais uma edição de Pedro e Cora. E eu vou falar uma coisa, o programa de hoje está realmente incrível, mesmo. Pedro e Cora, como vocês sabem, toda terça-feira, toda quinta-feira, no YouTube do Meio, na sua plataforma favorita de podcast. Eu sou Pedro Doria. Ao meu lado está minha queridíssima amiga Cora Ronay. Temos visitas. Temos uma visita ótima, que muita gente conheceu como Internei, mas que na verdade se chama Ednei. Pois é, o Ednei Souza Internei é uma das figuras básicas da internet brasileira. Ele estava lá atrás, junto comigo, com a Cora, quando a internet era mato. Em 95, 96, 97. E como uma das figuras pioneiras da internet brasileira, ele continua com esse tesão de o que é novo, o que é novidade, e se tornou um dos caras que mais entende de inteligência artificial ou de como usar as ferramentas de inteligência artificial na internet brasileira. É muito sobre isso que a gente vai conversar com ele, até porque o Ednei é um dos professores de um curso que a gente está inaugurando essa semana, que, olha, é um curso de como usar a inteligência artificial, literalmente, não é aquela coisa, história, análise, não. Como é que você faz? Como é que você faz com que um ChatGPT, um Midjourney, esses sistemas todos ajudem você no dia a dia? O Ednei é um dos principais professores, a aula dele é impagável, é espetacular. Vamos bater um papo? Conhece esse cara aqui, Cora? Acabei de conhecer, Jura? não conhecia ao vivo em cores, Essa dona internet. mas nos conhecemos há 20 anos, pelo menos, Aos 20 anos, com certeza. talvez até mais. Você e Nagak, aquela turma de blogueiros paulistas, porque éramos nós aqui os blogueiros cariocas, mas vocês começaram com uma newsletter, uma coisa assim, antes de blog? Não O Inagá, eu comecei com um site, o Inagá, que ele tinha uma newsletter, era um fanzine em formato de e-mail, chamava Spanzine. Se eu não me engano, o Spanzine ele é de 98, pelo menos, né? Então, eu me lembro que eu tinha já o site, eu já recebia o Spanzine do Inagaki, e ali por 2000, 2001, todo mundo começou a converter esses outros formatos em blog, e aí a gente começou a se aproximar, né, para começar a fazer blog junto, trocar informação sobre como criar blog, coisas do gênero. Isso. Eu tenho a impressão que a gente se conhece até diante do blog, sabe? Porque você falou no site, e eu me lembro do site. Que é pré-Google. É pré-Google, Não tinha pois onde é, a gente achar coisas. Exatamente. E eu já tinha um site com dicas de tecnologia. Exatamente. E aí ele era muito no boca a boca, as pessoas falaram assim, nesse site tem dica de antivírus, de backup, de como instalar o ICQ. A minha vida inteira eu fiz tutorial de como fazer as coisas, né? Então, em 97, meu site explicava como você instalava o ICQ, né? Então, e era na época pré-Google, você não tinha de buscar naquela época. É isso mesmo. Tinha Alta Vista, tinha um software chamado Copernic que você usava. Tinha o Northern Light, lembra? O Norton eu lembro do antivírus, não lembro se Não, tinha. Northern Light. Desculpa, Northern Light, não lembro desse software, não. Esse era um dos melhores buscadores daquela época, era uma página bem limpa também. Mas, Cora, só você usou esse negócio. Só eu. Não lembro disso. Ninguém lembra, eu fazia tanta campanha para ver se implantava. Usava Alta Vista e usava um software chamado Copernic, que ele buscava em vários buscadores diferentes e depois ele agrupava, e aqueles links que ele achou em vários buscadores davam mais ranking. Era um jeito meio rudimentar de tentar fazer um mecanismo de busca priorizado ali. Eu lembro de ter usado um chamado Webcrawler. Webcrawler, lembro. Eu usava bastante o Lycos. Lycos lembro também. Mas o Alta Vista eu acho que durante um tempo foi o dominante. O Alta Vista era o dominante, até chegar o Google era. Agora, eu sempre tinha a predileção por uns softwares assim fora do mainstream, porque eu usava o Volkswriter, depois o Nota Bene, em vez do WordPerfect do Word, depois fiquei com o Nota Bene e o Volkswriter ninguém nunca ouviu falar. O Volkswriter foi
totalmente copiado aqui no Brasil pelo Carta Certa. Eu lembro. Carta Certa, eu lembro. Ele foi... Porque naquela época da reserva de mercado, os softwares que hoje atendem por aplicativo, mas, enfim, são basicamente a mesma coisa, softwares eram copiados na cara de pau. Então, o Carta Certa era uma cópia do Volkswagen. O Carta Certa não foi um dos primeiros a fazer a interface gráfica bonitinha? Foi. E tinha uma grande vantagem para nós aqui no Brasil, porque ele botava tio e acento. A acentuação era problemática. Mas ele tinha meio que uma interface gráfica, mas ele ainda era DOS. Era DOS. Era DOS, é. Era DOS. E depois eu usei um chamado Nota Bene, que era uma mistura do Volkswriter com outro, que se não me engano era o Bank Street Writer ou qualquer coisa assim, que foi o processador de texto mais complicado que eu já vi na vida. Ele tinha 3 volumes de manual, cada um com 500 páginas, só ler o manual. Nossa. Mas era um troço muito para o mundo acadêmico. Ele permitia fazer notas de pé de página, índice, coisas que eu não precisava absolutamente, mas o manual era tão bem escrito que eu, pronto, fiquei fã. Meu pai usa TeX e LaTeX até hoje, né? Que é uma linguagem de programação, não é um processador de texto. É uma coisa marca matemática e tal. Mas que é um troço, é um software que surgiu nos anos 70. Era originalmente escrito para mainframe. Sabe o que é? Tinha uma elegância nessas coisas, tinha uma diferença de estilo. O Nota Bene era uma coisa com muita personalidade. E a forma de usar era um pouco idiosincrática e tinha características próprias. Você tinha a sensação de estar andando num terreno que só você conhecia e aquilo te dava uma boa sensação no fundo. Sempre que a gente fala de nostalgia, eu gosto de destacar muito isso assim, essa sensação que a gente tinha quando descobriu uma tecnologia nova, um software novo, a gente se apega a essa sensação e quando a gente volta, fala, nossa, aquilo era muito legal. Não era legal aquilo era horrível. Mas era horrível. Essa sensação de que eu estou sendo pioneiro, estou mexendo com um software novo, estou desbravando algo novo, olha, agora eu consigo fazer. Como agora há pouco a gente estava falando antes dos bastidores do ChatGPT, dá para você fazer isso? Essa sensação, nossa, eu consigo fazer isso? É essa sensação que é a que a gente lembra no futuro. Mas o software é horrível, né, na verdade. Olha, eu guardei os manuais do Nota Bene. Nossa. Eu não tenho mais os disquetes, evidentemente, era 5 1/4. Mas os manuais, eu realmente apreciava tanto aqueles manuais, que eu guardei, eu tenho aqueles volumes lá em casa. Qualquer dia desses eu vou pegar aqueles manuais para ver se eram realmente tão bons quanto eu imaginava. Quando a gente revisita, a gente não tem a mesma impressão. Não, às vezes a gente se desaponta. Mas vem cá, Ednei, você falou aí, mencionou, a gente estava, antes do início da gravação, conversando sobre o ChatGPT, e você está dando com a gente o curso sobre como usar a inteligência artificial. Fala um pouco aí você que segue sendo um pioneiro, fala um pouco aí dos truques que você aprendeu nesse um ano e meio que nós estamos expostos a essas ferramentas de inteligência artificial. Vamos lá. Eu, inclusive, brinco nas minhas palestras, nas minhas aulas, que eu estou trabalhando com engenharia de prompt 2.0. Que, na verdade, são os elementos interessantes, importantes de você ter no prompt para você conseguir extrair o máximo do ChatGPT. A gente falava ali no fevereiro, março, né, da importância de ter lá persona, tarefa detalhada, objetivo, contexto, formato, né, eram os pontos ali importantes para ter um prompt. Eu acho que isso, quem já está mexendo aí há pelo menos uns 6 meses, é o arroz com feijão que todo mundo está trabalhando. O que eu descobri que é relevante, importante sempre ter num prompt para você explorar mais, né? Sempre pedi para o ChatGPT justificar as respostas dele. Tipo, você pediu uma ideia, me explica cada uma dessa ideia, o ponto forte e o ponto fraco dessa ideia. Você pede para ele listar ideias em comum, sugestões de título. Peça para ele fazer também uma análise crítica de cada uma dessas sugestões. Você pede para ele justificar. Ele não somente você está usando ele como elemento criativo, né, mas ele permite que você
critique aquilo de uma forma ativa, compreenda, de certa forma, por que que ele fez aquele racional, né, e tome uma decisão mais assertiva de se faz sentido ou não utilizar aquilo. Então, uma dessas coisas é pedir para o ChatGPT justificar suas respostas, né? Outra coisa que eu gosto muito é o que eu chamei de espaço para criatividade. Então, você pede para ele fazer um roteiro de viagem. Você coloca lá, eu quero ir do lugar X para Y em tantos dias, me sugira lugares assim, assim, assim. E aí eu coloco assim, e outros locais que você acredite que eu vou achar interessante. Peço para ele montar uma aula, né? Coloco lá o público, coloco quanto tempo, e no final deixo assim, e outros tópicos que você considere relevantes para minha aula ficar mais completa. Então sempre eu deixo uma frasezinha ali no final de alguma coisa para ele me surpreender. Me dar outras ideias, outras dicas, outros títulos, né? Para ele trazer alguma coisa dentro do que eu especifiquei, ele vai trazer algo dentro do que eu especifiquei e algo adicional que pode me surpreender positivamente ou não. Então, esses são pontos mais criativos, né? Eu acho que a palavra-chave é essa, e isso é que eu achei curioso, né, Cora, do que a Ednei estava falando, que no fim das contas, eu acho que ele compartilha um pouco de uma impressão que eu tenho usando o ChatGPT, porque a percepção geral que as pessoas têm dessas ferramentas de inteligência artificial, e vale para Midjourney, para Dali, né, para as de Stable Diffusion, né, essas de imagem também, as pessoas, eu acho que têm muito na cabeça uma ideia de que são ferramentas de baixa criatividade que produzem as coisas para todo mundo e produzem com um degrau a menos de qualidade do que um ser humano talentoso criaria. Quanto mais eu uso essas ferramentas, mais a minha impressão é o contrário. Mais a minha impressão é de que são ferramentas de brainstorming, são ferramentas que auxiliam a criatividade. É exatamente. De estímulo à criatividade, né? Sim, mas você tem que saber jogar ali um pouco isso no prompt, né? Tem um fixado no meu Instagram, que são 8 prompts para criatividade, né? Então ele fala lá de trees, ele fala de Scamper, ele fala de frameworks de criatividade. E tem exemplos de como você pode pedir para aplicar esses frameworks em ideias, projetos, artigos seus do dia a dia, né? Então quando você faz isso, às vezes você nem conhece o framework direito. Mas ele traz uma outra visão que você não estava esperando, né? Te sugere algo, e às vezes não é que você não precisa saber, às vezes você não lembra. A gente estava aqui fazendo dos primórdios da internet, né? A gente tem aqui, juntar os três aqui, mais de 75 anos de internet. Com certeza. A gente lembra de tudo que a gente leu, de tudo que a gente testou. Não. A gente não lembra. Quando a gente joga uma ferramenta dessa lá e fala para ela nos surpreender, traga ideias incomuns, né? Traga ideias inovadoras, ideias ousadas, ideias pouco realísticas, ideias futuristas. Ela vai trazer coisas absurdas, ela vai trazer coisas e fala assim, uau, isso daqui é legal, eu sabia, mas eu não ia lembrar sozinho. Eu acho ela uma ótima ferramenta de brainstorming, né? E tem outras coisas interessantes no prompt também, que aí é mais em relação à tecnologia que eu fui aprendendo. Porque, por exemplo, o GPT 3.5, ele tem a resposta padrão dele ali em 4.096 tokens, que dá mais ou menos 3.000 palavras. O 4, né, do GPT Plus, uma resposta de 8.000 tokens, que dá mais ou menos 6.000 palavras. Quer dizer, tem um tamanho meio padronizado da saída, do output. Se você pede alguma coisa que a saída seria muito longa, ele não faz uma saída muito longa, ele resume, tipo, pede para ele escrever um e-book num comando só. Ele faz um e-book curtinho, de 6.000 palavras no GPT-4. Então, como é que você dribla isso? Você pede para ele fazer uma estrutura de e-book, e depois você vai em cada tópico e pede para ele escrever sobre aquele tópico, e depois você vai juntando. Quer dizer, se você quebrar o que você está fazendo em tarefas menores, levando em consideração essa limitação da saída, de tamanho da saída, você consegue fazer um trabalho de melhor qualidade. Então, qualquer tipo de tarefa, em vez de pedir aquele comando super completo, que aí vai na antítese do que um monte de gurus de Instagram falam, tem aqui um comando super completo que já vai te dar tudo de uma vez. Vai te dar tudo resumido, tudo muito limitado. O ideal é você quebrar isso em pedaços. A questão com a inteligência artificial é que ela é uma ferramenta que a gente tem que aprender a usar. Uhum. Ela não é uma coisa mastigada. Não. Digamos que ela fatia o negócio, não precisa roer aquela carne com os dentes.
ele já cortou para você, ele fez uma parte do trabalho. Mas não é aquela sopa no mel. Sim. É uma calculadora, você fazer conta calculadora é muito mais rápido. Essa calculadora você não pega, vira calculadora, ó, os números estão aí, faz para mim. Não, você tem que inserir. E se você inserir como uma equação matemática os números fora da ordem, você muda o resultado. É isso mesmo, a arte do prompt, né? A gente vai cada vez mais aprender como traduzir em palavras uma coisa que está na cabeça da gente de uma forma inteiramente abstrata. E é um reaprender. Eu estava dando um treinamento de ChatGPT para o pessoal de RH. Em RH o pessoal usa muito no LinkedIn a busca booleana. Você quer procurar determinadas pessoas que trabalham num cargo. Por exemplo, o pessoal de RH muitas vezes faz um hunting ativo em quem já está trabalhando. Só que as pessoas usam diferentes nomes de cargo. Então ela falou assim, eu quero gente que seja gerente de RH, or head de recursos humanos, or head de human resources, or, né? E usa o or ali para fazer a busca booleana. E aí a pessoa me falou assim, não, eu posso fazer a lógica booleana usar também no prompt? Eu falei assim, não. Porque ele não é, na verdade, ele não está trabalhando com SQL ou com algum tipo de lógica computacional. Ele trabalha com linguagem natural. Ele vai processar em linguagem natural e vai usar isso como um contexto para computar ali as palavras, que na verdade é uma calculadora de palavras, né? Tem gente que olha e fala, nossa, o raciocínio do ChatGPT, a análise do ChatGPT não é uma calculadora de palavras, tipo, qual a probabilidade, dado esse contexto, em que ordem eu tenho que colocar que palavras e em que ordem para dar o resultado. A questão é que é um cálculo de probabilidade da ordem das palavras com bilhões de parâmetros no GPT 3.5, 175 bilhões de parâmetros, estima-se que no 4 seja 1.7 trilhão de parâmetros. É um cálculo computacional muito alto, só que é uma calculadora de palavras, não tem intenção ali. Outro dia alguém está perguntando, mas você não acha que do jeito que já está raciocinando o ChatGPT, logo vai subir? Eu falei, você não está raciocinando, ele está computando palavras. E quando você dá prompts muito elaborados, você torna esse cálculo mais preciso. Mas ele não está raciocinando ali em cima, não antropomorfiza o bichinho, né? E você sabe que isso é uma coisa que eu não sabia, mas eu ouvi de uma das pessoas, não do ChatGPT, não da OpenAI, mas do Google, que aquele negócio do ChatGPT de ir aparecendo as palavras como se alguém estivesse escrevendo e tudo mais, é um truque de interface. Sim. O texto já está pronto. O texto já está pronto, mas para que pareça a nós. É uma coisa de aproximação com o humano, entendeu? Para que pareça a nós. Não sei se dá a impressão que deu trabalho, mas humaniza. Humaniza por ser uma coisa que alguém está escrevendo do outro lado. Que coisa curiosa. O banco mercantil é um banco voltado para público 50 mais. Tem 3 faixas de público, 50 mais, 60 mais, 70 mais. E nesse processo de digitalização, eles estavam decidindo fazer um chatbot que a maior parte das necessidades, das requisições dos clientes fossem resolvidas pelo chatbot. E depois de alguns estudos, eles fizeram o seguinte, quando a pessoa faz pergunta, ele não responde de cara. Ele fica lá digitando, aí depois sai. Só de fazer isso, muita gente já ficou naquela dúvida, será que é alguém do outro lado ou não? E a quantidade de pessoas com as mesmas respostas, a quantidade de pessoas que pedia para falar com o humano depois diminuiu. Porque deu para elas a sensação que talvez esteja falando com o humano. Outra coisa que eles fizeram, você digita e comete como a gente um erro de digitação. Né? Você comete um erro de digitação, na hora que ele vai dar a próxima resposta dele, ele comete um erro de digitação também, para não te constranger. Você fica à vontade ali de ficar falando com a máquina. Oh, que espetáculo isso. Sensacional. São truques de interface. É psicologia da interface. É psicologia. É claro. Você sabe, esse negócio do erro, já me aconteceu de estar respondendo em Instagram ou Facebook ou qualquer coisa, e o meu telefone querer corrigir. E eu não deixo o meu telefone corrigir quando eu estou escrevendo, porque eu acho que tira... eu acho que o erro é humano. Sim. Sabe? O analfabetismo é humano também. Não é nesse sentido que eu estou dizendo. Mas eu digo que há uns erros que eu
Deixa quieto. Eu escrevi assim, tá bom, acabou. Faz parte do... A imprecisão, Exatamente. ela causa uma proximidade. Isso. A pessoa não copiou, colou uma resposta pronta, ela não lapidou durante muito tempo uma resposta, ela respondeu meio ali No fluxo. de bate-pronto o que veio na cabeça dela. Foi mais intimista, foi mais próximo. Exatamente isso. Você tem falado com muita gente sobre inteligência artificial. É uma das figuras que está sendo chamada e conversando, trabalhando. Qual é a sua impressão de como que inteligência artificial está sendo percebida? No fim das contas, o que eu estou tentando te perguntar é o seguinte, Ney. Você acha que as pessoas já entenderam o tamanho da coisa? Não. A maioria não entendeu. Acho que tem um grupo... Nós, a nossa geração, a Cora viu o surgimento dos micros, a gente era pequeno. A gente viu duas coisas desse tamanho, que é a internet e o celular, a ida para o móvel. Eu trabalhava como programador quando começaram a comercializar o Windows. Isso para mim foi um impacto muito grande, porque eu percebi... você não viveu isso, mas eu vi muita gente que o computador era um negócio assim, tipo, não vou mexer nisso daí. De repente ela sentar e começar a clicar. Claro. Então eu vi assim, tipo, remover um abismo. A gente está falando de interface agora, o Windows foi um negócio que removeu um abismo de distanciamento, né? Aí teve internet, teve redes sociais e eu considero... E o Windows 95 e a internet foram... Bem próximos ali. Deu a impressão que a internet vinha com o Windows 95. Que você instalava o novo Windows, tinha um browser. O que é isso aqui? Eu preciso de um modem e tal. Parecia uma feature do Windows. Né? A Microsoft aprendeu com o seu erro da internet, né? Porque a Microsoft não entendeu o que era a internet, não entendeu o tamanho da internet. Eles achavam que iam controlar tudo dentro do Microsoft Network. Eles achavam que era uma coisa para estudantes, que era uma coisa acadêmica, que não ia sair da esfera acadêmica, e por isso eles tomaram uma coça na história do browser. Foi o maior tropeço nessa época toda que eu acompanho tecnologia. Foi uma coisa inacreditável de ver o tanto que a Microsoft... Mas é porque eles investiram, não é que eles tivessem dúvida de que houvesse uma rede que todo mundo ia usar. Mas eles acharam que ia ser uma rede comercial e eles tentaram construir a sua. Porque era aquele tempo que tinha American Online, tinha CompuServe. Eles não acreditavam numa rede aberta para todo mundo. Eles achavam que ia ser uma rede privada e que eles iam ser donos da rede. Que você ia ser ou assinante AOL, ou assinante Conserve, ou assinante MSN. E depois, quando eles perceberam, tentaram correr atrás, mas tropeçaram feio ali. E agora, com a inteligência artificial, eles foram atrás antes de todo mundo. No meio do caminho teve outro tropeço significativo, porque eles tiveram a oportunidade de comprar o Android e não fizeram foi. E depois... montar, postar no Windows Phone, tomaram outra coça. Mas o Windows Phone, eu continuo dizendo que foi o melhor sistema operacional de telefone que eu vi. Não adianta porque não tinha um ecossistema que sustentasse. Mas foi o melhor. Até outro dia o Cloud, antes do GPT ir para 128K de tokens, o token era melhor, só que o Cloud era melhor. Só que o Cloud era só para os Estados Unidos e Reino Unido ninguém estava mexendo. O importante não é ser o melhor, o importante é ser o mais acessível, o mais popular. Isso a gente tem desde a época do Betamax. O chat GPTzão. Exatamente. Eu nunca vi gente dizendo que o Betamax era mais de evolução tecnológica, o Betamax era melhor que o VHS. O Betamax era melhor. Sim. Mas vamos voltar para o presente. Olha, a gente chegou... porque arqueologia, né? Meu Deus do céu, isso também não é possível. Mas não acho que as pessoas sacaram, Pedro. Eu vejo que tem um grupo que está impressionado de forma exagerada, né? Parte dessa polêmica aí da OpenAI envolve a questão da inteligência artificial geral, da AGI, que é um conceito que não tem uma definição amplamente aceita. E aí tem gente achando que o chat GPT no estágio que está já é um estágio de AGI, já é um estágio de inteligência artificial geral que vai substituir o ser humano. Não é ainda, né? Eu discordo dessa visão profundamente, mas tem gente que já está profundamente... Não é uma questão de discordância nesse caso. Factualmente não é. Mas tem gente que acha que já está perdido. Tem gente que acha que o GPT-5 já vai ser.
Enfim, mas não vamos entrar nessa pira que eu acho que é um pouco pira. Tem gente que achando que é besteira ainda, que tipo é modinha, é buzzword. E tem os que estão tentando e ainda estão com uma certa dificuldade de compreensão. Há pouco tempo atrás falei com um executivo que ele falou assim, pensei em mandar embora todos os sêniors e deixar os júniors com o pilotando o chat GPT. Eu falei assim, não, é o contrário. Né? Porque você precisa de alguém que tenha o domínio para dar do assunto, para dar os melhores prompts. E tenha crítica para na hora que veio o resultado, olhar e falar, isso aqui está certo, isso aqui está errado. O ChatGPT, ele é um estagiário free que você tem ali, né? E você vai pedir as coisas para ele. Se você pedir com bastante detalhe, vem algo muito bem feito, mas você não pode pegar o que o estagiário manda para você e passar para frente. Você tem que dar uma revisada. E você tem que ter alguém que tem essa capacidade de revisão. Então tem a inteligência artificial no estágio que ela tem potencial de eliminar, quando a gente fala de tarefas de texto, código e dados, eliminar praticamente todos os estagiários e funcionários de nível júnior. Uma empresa, mas para isso ela precisa ser bem implantada. Eu não estou vendo as pessoas discutindo isso. Mas as pessoas vêm perguntar se vai acabar com empregos, elas falam de uma forma meio apocalíptica, como se acabar com todos os empregos. Não é que vai acabar com todos os empregos, não. Mas não é que não vai acabar com empregos também. Eu não vejo estruturalmente as empresas se organizando para isso. Tipo, olha, vamos treinar os funcionários plenos e sêniores para eles terem pleno domínio de prompts para essas tarefas que eu já destinava para estagiários, elas poderem ser feitas por um GPT da vida. Essa seria uma forma de você ganhar produtividade e qualidade. Fizeram um teste com consultores, um grupo usando o ChatGPT, outro grupo não utilizando o ChatGPT. O grupo que usou o ChatGPT entregou, se não me engano, 10% a mais, 10 ou 20% a mais de tarefas com 40% a mais de qualidade. Números dessa ordem de grandeza. Mais tarefas com mais qualidade. O outro grupo foi mais lento. Quer dizer, as empresas têm espaço para ganhar produtividade, para ganhar qualidade. Agora, o que você vai fazer com esse novo excedente de mão de obra? Tem dois caminhos. Eu posso aproveitar essas pessoas e ser mais produtivo. Para as empresas que estão em mercados onde elas têm demanda e se elas aumentarem a oferta, tudo bem, isso dá para fazer. As que não têm, o caminho é demitir. Agora, se a gente começar a demitir todo mundo, qual que é a política de governo para isso? Então, quando eu olho esse cenário todo, eu vejo uma transformação social muito grande que empresas e governo não estão lidando com todos os fatores aí existentes. E tem um pequeno ali surtando que achando que tem que trocar tudo, tem que mandar todo mundo embora, que a inteligência artificial uma pessoa sozinha vai montar um unicórnio, tem umas viagens por aí. Ou seja, em geral, ninguém está entendendo onde estamos. Exato. Obviamente que tem as exceções, Claro. Mas a imensa maioria não está entendendo muito bem onde estamos. Alguns estão achando que a gente está mais à frente do que estamos, outros que nós não chegamos lá ainda. Eu diria que tem algumas empresas grandes que entenderam sim, mas elas perceberam que para eu fazer essa transformação, as empresas que já estão naquele ponto que são lentas. Né? Para fazer essa transformação, eu preciso fazer um grande, longo projeto aqui. Empresas com 10 mil, 20 mil, 30 mil funcionários ou mais, né? Isso que eu falei aqui, isso não acontece do dia para a noite. Tem essas empresas que sacaram, mas é uma transição lenta porque elas já não são mais empresas tão ágeis, empresas tão velozes. Gê, você já integrou o quanto inteligência artificial na sua vida agora? Bastante. Eu não sei te dar uma percentagem, mas, por exemplo, eu não... Isso o ChatGPT resolve. Ele não vou perguntar. Mas, por exemplo, muitas coisas que eu perguntava ao Google, eu hoje pergunto ao ChatGPT. E tem uma certa arte de saber o que você tem, exatamente, exatamente. Né? Eu gosto que o ChatGPT agora diz onde é que ele está buscando, né? Sim, depois da última atualização tem conexão. Ele diz, estou procurando aqui, estou procurando ali. Então, eu fico contente porque eu percebo as fontes que ele está usando. Mas a gente sabe exatamente o que perguntar para o Google e o que perguntar para o ChatGPT. Se eu preciso da data de nascimento de alguém, eu não vou para o ChatGPT. É o tipo do troço que você vai para o Google. Mas se você quer uma visão mais estruturada de alguma coisa, você vai para o ChatGPT. Mas sabe que... Agora, olha, título... Se for tipo de alguém famoso, uma coisa assim, eu acho mais simples
até às vezes Não. perguntar... Eu não confio no ChatGPT com datas, porque quando ele não sabe, ele inventa. Mas é por isso que eu estou dizendo. Se eu preciso ter algumas informações sobre Pablo Picasso, eu fico bastante tranquilo em perguntar para o ChatGPT, na versão 4, tá? Agora, claro, Eu não. Se eu tiver que fazer a mesma pergunta sobre um escritor polonês obscuro, aí eu vou eu acho que a questão é quais são as chances de o ChatGPT ter esta informação ou não. E claro, eu não estou falando apenas de uma observação, é de uma informação objetiva. E quando você fala de data, hoje em dia o Google já faz aquela coisa de pessoas famosas e tal. Hoje em dia o Google já dá aquela caixinha aquela meio ficha, Wikipedia. Então, talvez na coisa, se você precisa apenas de uma data, mas se você precisa de um pouquinho mais assim de dados e for uma coisa, ou uma pessoa internacionalmente conhecida, muito importante, tudo mais, que certamente está no banco de dados do ChatGPT, eu me sinto bastante tranquilo, nunca vivi uma situação de ser... É claro que tem um fio aí no meio, que é um fio vago, que é o que é uma pessoa obscura, o que é uma pessoa famosa, né? Mas eu tenho a impressão que se for uma coisa antiga, 20 anos para trás, e de impacto mundial, internacionalmente conhecida... Olha, mas de um modo geral, tudo que tem a ver com datas e números eu prefiro manter no Google. Você Porque provavelmente é mais sábia do que... Porque no Google eu posso comparar vários resultados. Quer dizer, não é nada totalmente sério se eu disser que o fulano tem 65 anos em vez de 62, ou que nasceu em setembro em vez de julho, whatever, mas é uma questão de precisão. Então, datas e números, isso eu estou te dizendo tentando racionalizar uma coisa que, no fundo, não tem muito de racional. Porque você está trabalhando e automaticamente você corre para o ChatGPT ou para o Google, né? Intuitivamente você corre... Acho que às vezes a gente não precisa... Depende da agilidade que você tem. Eu faço muita aula, palestra, matéria, e aí está produzindo, às vezes, ali os slides da aula, muitas vezes tem fatos e dados. Fatos e dados eu prefiro sempre fazer um double check. Mas aí o ChatGPT me ajuda muito com estrutura. Pois é. Quando eu estou pegando essa estrutura e colocando no slide aqui, no outro monitor eu já abri o Perplexity AI e o Bing e fiz a mesma pergunta para eles e eles trazem com o link. É isso. Aí eu quer dizer, eu estou colocando aqui, eu já olho lá, foi certo, eu já volto para a janela do ChatGPT, monto outra estrutura, copio a estrutura aqui, aquele mesmo prompt eu jogo aqui, enquanto ele está processando o prompt aqui, eu estou montando o slide aqui, então eu estou montando o que eu estou fazendo e checando ao mesmo tempo. Outro dia eu descobri que o Bing tem limite de 100 requisições por 24 horas. Então, não sabia. Não. O Microsoft Bing com o GPT ali, a parte de GPT... Eu não cheguei a fazer 100 requisições dele. Então, eu falei isso só para dar uma ideia do quanto que eu faço esse double check o tempo todo, porque eu não quero ser pego numa aula, né, eu entendo, como você falou, parece preciosismo, mas eu super entendo você. Eu não quero uma aula alguém falar assim, olha, essa data não é, esse número não é, esse valor não é. Sabe qual é o problema? Porque uma coisa dessas errada, ela, de uma certa maneira, desautoriza o resto da tua informação. Não, ela afeta a credibilidade, claro que sim. Então eu tenho uma neura com data, com nome. São coisas assim que eu checo. E a gente erra, vocês sabem disso. Qualquer pessoa que escreve, por mais que a gente cheque, eu errei o nome do Milley. Checando o Milley, botei o Milley com 2 L's no outro dia. Isso é o mais recente, a gente erra o tempo todo. Isso tendo checado, você vê onde é que a minha cabeça estava também, né? Tem uma hora que a gente não dá conta, tem um overflow. Mas a gente tem que checar. Com os fatos e dados que é um percentual pequeno de chance, né? Eu uso sempre como parâmetro ali nas aulas, falando se você fazer um teste do Enem ou da UAB, o ChatGPT acerta 90%, né? Isso é bom ou isso é ruim? Depende. Você está querendo fazer o teste do OAB do Enem, você vai passar, né? Você sozinho, você estaria 90%? Não. Aí, então ele é mais inteligente que você, então dá para confiar nele, tá? Mas
você está numa posição profissional onde você não pode ter 10% de erro no seu trabalho, isso é ruim, né? Então, tem que saber jogar com esse percentual e entender. Né? E tem que saber o que ele fala, tem que ver o contexto, porque às vezes o 10% de erro está tudo bem. Você né? tem que saber o que você pode errar, basicamente. Sim, sim. Onde dá para errar e onde não dá, né? Exato. Deixa eu te fazer uma última pergunta para a gente encerrar esse papo aqui. Sim. Mas que eu acho que muita gente que está assistindo deve... É uma pergunta que todo mundo deve ter. A versão gratuita do ChatGPT 3.5. Na versão 4 você tem na versão paga você tem acesso à versão 4. Sim. Bacana. Faz diferença? Faz diferença por seguintes motivos. O GPT-4 Turbo, que está agora na versão paga, ele trabalha com até 128 mil tokens. Eles estão liberando essa capacidade toda aos poucos. No último teste que eu fiz, eu já consegui trabalhar com aproximadamente 20 mil tokens. Eu mandei 17 mil palavras. Você montar, por exemplo, está fazendo um texto. Você quer colocar fonte de informação no próprio prompt ou pedir para ele copiar um estilo de escrita seu, você consegue colocar muito mais material seu para ele aprender estilo de escrita ou muito mais fonte de informação para dali ele construir algo muito mais assertivo. A gente está falando dessa questão dos dados. Quando eu preciso construir alguma coisa, eu raramente puxo o dado do GPT. Eu uso muito mais o GPT para ele escrever, estruturar, organizar, para acertar vocabulário. Tipo, olha, como é que eu explico esse tópico que é de tecnologia para um público desse perfil, desse segmento de mercado? Então ele me ajuda muito nessa questão de vocabulário. E para não correr o risco da fonte de informação, eu colo a fonte de informação no próprio prompt. E aí, o fato de eu poder mandar esse prompt gigante, isso faz uma diferença absurda. Outras vantagens que tem, o tamanho da saída da resposta, né, que eu falei, são 3 mil palavras versus 6 mil palavras. Então, nessa coisa de quebrar entre várias tarefas pequenas para montar uma tarefa grande, eu consigo fazer passos maiores, né, no GPT-4 e ter o resultado final mais rápido. A multimodalidade só está disponível no Plus. O que é a multimodalidade? Eu posso anexar um PDF, colar uma imagem, copiar uma informação no texto e pedir para ele consolidar tudo isso para gerar alguma coisa. Posso gerar imagens, então essa possibilidade de trabalhar com arquivos, imagens, links, consultar links em tempo real, plugins, tudo isso está disponível só no Plus. Se a gente considerar que é $20, está dando aproximadamente R$100, o quanto que ele gera de produtividade, você dominar o mínimo, fazer o curso do meio lá, pegar uma aula que eu ensinei lá, fazer os prompts lá e dominar como é que você faz bons prompts, se você trabalha com texto, não tem como você não ganhar pelo menos 50 horas do seu mês. 50 horas do mês é muita coisa. Você paga os R$100 tranquilão e ou você vai dobrar a sua produtividade ou você vai, sei lá, viajar mais, descansar, passar mais tempo. Gente, são 2 dias inteiros. 2 dias inteiros. 2 dias inteiros. Se a gente está falando em dias úteis, é uma semana inteira quase. É verdade. Você tem uma semana a mais inteira por mês. Eu trabalho sozinho, às vezes as pessoas não acreditam. Eu falo, você pode pedir para alguém da sua equipe? Eu falo, não, tem equipe, trabalho sozinho. Como é que eu trabalho sozinho? Eu faço orçamento, eu faço palestra, eu faço aula, eu faço conteúdo nas redes sociais, eu faço minha conciliação bancária, eu faço tudo isso sozinho e eu praticamente todo dia do mês eu estou ou dando uma aula ou dando uma palestra, eu consigo me virar sozinho graças à inteligência artificial. Eu não tinha condições de lidar com toda a minha carga de trabalho hoje sem inteligência artificial de maneira nenhuma. Ou você pode ser muito mais produtivo, pode ter muito mais tempo disponível. São os $20 mais bem gastos da minha vida ultimamente. Agora, $20 é tão, né? Já estou pagando há vários meses. Eu também. Eu, se fosse vocês, fazia o curso do Ednei, porque... O nosso, né? Nossa, só que a sua aula vai ser mais interessante que a minha. Eu já estou avisando para todo mundo. Cara, legal essa presença aqui. Muito obrigado. Obrigado a vocês. Muito obrigada, Ednei. Estar falando com vocês. Faz tempo que não vi o Pedro. Conhecer agora aqui. Uma ocasião mega especial. Muito obrigado. Aqui no meio, nós acreditamos que a inteligência artificial vai gerar um grande salto de produtividade em praticamente
todas as áreas profissionais. Tanto acreditamos que nós já estamos utilizando IA em várias etapas da nossa própria produção de conteúdo. Como quase tudo em tecnologia, para aprender IA basta um empurrãozinho e começar a usar. Por isso criamos o curso Inteligência Artificial Modo de Usar, um curso rápido, prático, direto ao ponto, mostrando como usar ferramentas de IA para escrever melhor, criar imagens para uso profissional ou pessoal e para melhorar sua produtividade. Tudo com grande atenção a questões éticas e de privacidade. Esse nosso curso pode ser o empurrão que faltava para você começar a aproveitar o que já existe hoje de melhor em inteligência artificial. Eu vou dar a aula inaugural no dia 30 de novembro. Junto a mim estarão Binho Miranda, nosso editor de arte, e o renomado especialista em marketing digital e inovação, Ednei Souza. Assinantes premium do meio ganham 20% de desconto no curso. Vem com a gente descobrir por que a inteligência artificial, já mudou o mundo.